Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma live cheia de conhecimento. E o nosso tema hoje vai ser sobre a saúde dos pés. Nossos pés que nos sustentam, nos movem, é a base do nosso corpo, né? E quase às vezes nem sempre recebe a atenção devida. Por quê, né? Às vezes a gente só vai dar atenção para ele quando ele tá com algum calo, alguma calosidade, né? Ou até mesmo a unha grande, uma inflamação, aí que vamos aí dar atenção devida. Então, espero que vocês aproveitem a live, tirem suas dúvidas, venham chama os amigos, compartilha. E vai ser uma live bastante interessante. Vamos estar falando com a doutora Gisele Nascimento, onde eu tive a honra, né, de participar da apresentação dela pós-doc. E essa é uma profissional incrível, né, assim, o tanto de artigo que ela teve que ler para fazer essa pós, enfim, foi bastante interessante. E, como eu estava falando, que já atropelei tudo, o cuidado da saúde dos pés, enquanto a gente não entender que cuidar dos pés não é apenas estética, né, e sim saúde e prevenção, ele vai ficando lá meio que jogado de campo. Mas é aí que a farmacologia entra, né? Farmacologia e podologia, duas áreas que podem trabalhar juntas para cuidar da saúde dos pés. Então, convido vocês, a doutora Gisele já está aqui, vou mandar um convite para ela entrar, peraí, espera ela aceitar. Olá, tudo bem? Oi, tudo jóia. Obrigada pelo convite de estar aqui, de ter aceitado o convite, né, para a live, para estar falando um pouco da sua pós-doc, da sua apresentação. Obrigada por ter me feito o convite, participado da sua apresentação, foi incrível. E se apresenta para quê? Sempre tem gente nova chegando, não conhece a doutora Gisele Nascimento. Hoje eu até atropelei tudo, nem eu me apresentei, mas se apresente, fala um pouquinho de você. Bom, né? Obrigada, Elaine, pelo convite para a gente estar falando e discutindo um pouquinho, né, sobre o processo de educação em saúde. E foi um tema, né, que eu abordei na minha defesa, tentando juntar a farmacologia, né, a área da farmácia, que eu sou farmacêutica também, com a podologia, né? Que também é a minha formação, né? Tenho técnico e a graduação em podologia. E surgiu a oportunidade de juntar esses dois conhecimentos prévios na minha formação e estudar, buscando estratégias, né, para o cuidado integral, né, o cuidado global do paciente. E eu sou aqui de Brasília, né? Acho que o pessoal, né, sabe. E é um prazer estar aqui compartilhando contigo algumas coisas que eu sei. E já aproveitando o gancho, né, de um dos meus stories que a Jaqueline fez, falando da necessidade da gente estudar, né? Quando eu falo que quando, para os meus alunos, quando a gente escolhe, né, cuidar de vidas, a gente tem que ir se aperfeiçoando todo dia, porque as pessoas mudam, as características mudam, né? O meio onde elas estão inseridas mudam. E aí a gente vai ter que ir caminhando e estudando e aprendendo para cuidar melhor, né, dessas pessoas, com muito carinho e com muita ciência. Na verdade, eu vou te falar que quando você falou assim, Elaine, minha apresentação pós-doc, eu nem sabia que tinha pós-doc, né? E aí eu fiquei mais abismada ainda quando você me falou dos artigos, o tanto de artigo que você leu, né? Conta um pouquinho, porque às vezes a gente fica assim, quando fala assim, o professor passa assim, vai ler artigo. Aí a gente reclama que o artigo está escrito em inglês, está escrito em espanhol, e fala assim, nossa, um artigo eu leio depois. Quantos artigos você teve que ler para fazer a sua pós-doc? De apresentação, gente, de
30 minutos que ela levou para apresentar, mas tinha 40 minutos, se eu não me engano, né, de apresentar. Então, eu fiquei assim, eu fiquei pasma. Não, assim, quando a, a nossa vida acadêmica, né, a gente tem que pegar informações que são as mais recentes. E as informações mais recentes, elas vêm de artigos científicos, não tem jeito, né? Então, quando a gente fala assim, olha, tem que ler um artigo, é porque são as informações mais novas. Por mais que os livros sejam bons, muitas vezes eles acabam ficando defasados, porque demora para ter uma nova publicação com as informações que já estão ali naquele frisson, né, naquela correria da publicação de artigos. Eu achei que eu ia ler menos artigos, sabe, quando eu fui fazer a minha tese. Para essa tese, ela é uma tese pequena, né? Ela teve mais ou menos assim, vou arredondar aqui umas 50 páginas. Aí você fala assim, nossa, que tanto de coisa você deve escrever. Mas é pequeno comparado quando a gente vai para outro, né? TCC de uma pós-graduação, de uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, que são maiores, porque você tem um tempo maior também, né? Para pesquisar. O pós-doc foi só um ano. Para escrever foram exatamente, né? 258 artigos. Mas é necessário, e a gente vai catando informação de um, informação de outro. E o que a gente tem que fazer dentro da podologia? Pegar essas informações e unir para que a gente tenha uma possibilidade de trazer para o nosso paciente um cuidado, né, diferenciado. Essa é a grande questão. Parabéns. Porque quando eu vou para assim, eu tenho que ler um artigo, eu lembro disso, eu falo assim, vou ler com muito prazer, com muita boa vontade, sem reclamar. Não, mas costume, é prática, né? A gente tem que. E é independente de profissão, né? Seja qual ela for. Vou falar assim, seja uma profissão da área de humanas, seja de qualquer outra área, a gente tem que buscar sempre aquilo que é mais recente, né? Então, a gente vê, eu, por exemplo, não vou usar as mesmas coberturas, os mesmos curativos que eu usei lá no início da minha carreira dentro da podologia. Hoje eu já tenho outras alternativas, outras possibilidades. Hoje eu já olho de uma outra maneira, né, esse paciente. Eu brinco que antigamente eu era muito aquela podóloga de buscar a receita de bolo, né? Mesmo questionando muito, ainda era daquela de buscar a receita de bolo, de falar assim, nossa, se todo mundo faz é porque é o certo. E não é que todo mundo faça que vai ser obrigatoriamente o certo, né? A gente tem que entender o que o nosso paciente precisa. Aí sim, né, a gente vai saber o que é o certo para aquela pessoa, trazer um tratamento que seja personalizado, né, individualizado. Por mais que a gente tenha muitas situações, por exemplo, pensando em protocolos de laser terapia, protocolos de condição medicamentosa, a gente tem que entender se aquele paciente tem aquela necessidade, né? Então eu não posso sair engessando e generalizando tudo. Então é importante a gente entender essa personalização, se é que, né, eu posso dar esse termo do tratamento. Esse foi um dos intuitos dentro da minha tese, até para poder a gente começar a refletir, né, aonde a gente quer ir, aonde a gente quer chegar nesse cuidado integral enquanto profissional de saúde, que somos. Né, a gente bate tanto no peito falando que somos profissionais de saúde, mas a gente tem que fazer jus por isso também. É verdade. Eu fiz umas perguntas, e aí acho que vou ler aqui para você responder para mim. Na sua visão, quais áreas da podologia se beneficia com o conhecimento da farmacologia? Todas. Sendo bem, né? Quais áreas que vão se beneficiar? Todas, porque a gente tem pacientes que hoje eles usam medicamentos, né? Sejam aqueles medicamentos que são prescritos pelo profissional responsável, seja aqueles medicamentos que muitas vezes a gente vê que são de venda livre, ele vai lá e compra porque ele leu na internet que era bom. Ou a gente tem, né?
as indicações, que aí eu não vou entrar muito no mérito, que isso é meio complicado, né? A gente tem que estudar muito essa questão, porque existem interações que a gente tem que levar em consideração. Mas tudo, o medicamento interfere em tudo. Ele vai interferir, né, nas comorbidades que o paciente tem, se ele é diabético, se ele é hipertenso, se ele tem uma dislipidemia, se ele está obeso. O medicamento, e isso diretamente interfere nos quadros, né, das podopatias. A gente precisa ver, né, que o medicamento vai interferir também na marcha do paciente, na composição muscular dele, se ele vai ter, de repente, o desenvolvimento de uma sarcopenia, né, que é uma perda muscular generalizada, e aí a marcha muda, o risco de queda aumenta, né, aí a gente vai falar assim, ah, mas o medicamento é para tratar, por exemplo, uma afecção da tireoide, mas que muda a composição óssea, que vai mudar a marcha, que vai mudar o risco de queda, que vai mudar a característica óssea, que vai fazer um monte de coisa que está junto da podologia, né? Então, eu acho que o medicamento, ele vai mudar tudo. Porque, por exemplo, eu posso ter pacientes que estão usando anti-inflamatórios para né, analgésicos para um controle de uma dor, que seja uma dor de dente, vamos imaginar, né? Que não tem, essa não tem nada a ver com o pé. O medicamento ele tem uma função sistêmica. Aí, se o paciente ele tem uma função renal prejudicada, pode dar edema lá no membro inferior. Aí você fala assim, nossa, mas o pé desse paciente vive inchado. Sim, né? Por conta do medicamento que ele estava tomando, porque ele estava com uma dor de dente. Então, e aí você vai falar assim, nossa, mas tem que fazer uma drenagem. A gente tem que olhar por que está com edema, por que a pele está mais desidratada. Então, os medicamentos vão interferir em tudo na nossa vida. Não tem jeito, né? De condição sistêmica, principalmente. E mesmo assim, quando é medicamento de via tópica, a gente tem que avaliar a região onde ele foi administrado. Porque a gente mexe muito com essa via, né, dentro da podologia, administrando uma substância no local que está a afecção. Lembro de no técnico ter farmacologia. Não lembro, faz tanto tempo, mas eu não lembro. Mas ela, se teve, não teve com tanta ênfase como, né, quem fez o curso de farmacologia ou quem vai fazer vai entender o que eu estou querendo falar. A importância, né, da gente estar ali, saber a interação dos medicamentos no atendimento. Isso deveria ser mais enfatizado, né? Para poder a gente entender mesmo e poder, desde do momento que a gente pega a ficha de avaliação, anota ali os medicamentos para estar sabendo antes de fazer qualquer procedimento nos pés. É porque, assim, a gente tem o costume de anotar e guardar a informação. Se eu anoto e eu entendo, eu posso estar observando alguma coisa, né, e aí eu não vou nem falar só no pé, vou falar de membro inferior, né? Aí a gente pode estar pensando assim, será que aquilo é provocado pelo medicamento? Né? Então a gente pode pensar nisso. Por exemplo, a gente fala hoje tanto e vê muito nas mídias, por exemplo, o uso de substâncias ácidas. E aí, dependendo do pH dessa substância ácida, tá lá usando no membro inferior, né? Principalmente na região plantar, na região periungueal, porque tá com espessamento cutâneo. E a gente vê as pessoas usando esse tipo de produtos. E aí, se lesionar, como é que eu vou resolver uma intercorrência? Eu preciso saber como é que ele está interagindo. Então, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar que muitas vezes a gente vê profissionais, por exemplo, que usam medicamentos que são chamados OTCs, né, over the counter, ou também chamado de medicamentos de venda livre, que são isentos, né, os de prescrição, e aí ele vai lá e coloca um monte de medicamento dentro da gavetinha dele e ele usa para que finalidade? Né? E aí, se eu pensar, por exemplo, em medicamentos antimicrobianos, aumenta o risco de resistência? Será que meu paciente de fato tem uma infecção bacteriana que precisa de um antimicrobiano, como aquela pomadinha de neomicina mais bacitracina? Ou é uma infecção viral? E aí ele precisaria de um antiviral, se fosse o caso de uma verruga, por exemplo. Né? Ah, não, mas vamos usar, por exemplo, aqui óleo de tuia, óleo de tuia, vamos usar ácido nítrico fumegante, vamos sair usando um monte de coisa para matar o bendito do vírus. Qual tem a real necessidade para aquele paciente? A mesma coisa quando a gente fala em infecção fúngica. E eu ri muito
pensando nisso agora, né, e no dia também, porque uma profissional falou assim: você pode olhar uma foto para mim de um paciente? Eu falei: posso. O que que aconteceu? Não, porque eu encaminhei para uma podóloga e ela disse que era fungo. Aí eu falei: tá, deixa eu dar uma olhadinha só e eu na rua. E aí ela olhou, né, me mandou me mostrar a foto, aí eu fui olhar. Eu falei assim: mas por que que ela disse que era fungo? Só porque a unha aparentemente está com onicose, está solta e já mandou usar o óleo de melaleuca? Eu falei assim: mas a gente não fez, né? Tem que saber se tem exame micológico, que medicamentos essa paciente está usando, como é que ela vai usar, será que ela vai usar óleo essencial, será que ela vai estar usando medicamento? Então tudo a gente precisa é, avaliar, né? Para que a gente tenha uma segurança. E aqui, né, na minha cidade, no técnico, por mais que sejam apenas 60 horas, eu falo que 60 horas é nada no universo chamado medicamento, mas já se tem uma pequena noção, né? E na graduação, quando eu fiz a graduação de podologia, também tinha, mas eram 80 horas, então é pouquinho. A gente tem que continuar estudando, 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 porque todo dia tem medicamento novo. E aí o profissional prescritor, ele vai botar o medicamento novo. E a gente vai saber para que que serve. Verdade. Ô, Gi, conta pra gente quais as barreiras que você identificou, né, que para os pacientes aderirem, né, o cuidado preventivo, e por que você trouxe isso para a discussão da sua pós? Quando eu mostrei para o meu orientador assim, posso falar de educação e saúde? Educação e saúde está muito atrelado à educação primária, né? A gente vê tanto murmurinho de que o podólogo tem que estar inserido no Sistema Único de Saúde, que tem que estar trabalhando dentro da atenção primária, que é a condição preventiva, para evitar que ele migre, né, para média e alta complexidade, e aí, de repente, tem casos de internação. É, eu falei assim, a gente tem que começar pelo processo de cuidado, né? E a gente está tão ali na ponta do contato, vamos pensar assim, com o paciente, que a gente consegue fazer uma série de orientações. É lógico que cada uma das nossas orientações não quer dizer que a gente vai entrar na área profissional de outro paciente, de outro profissional. Mas a primeira barreira é a gente tem que aprender a falar e perder o medo de falar, né? Muitas vezes a gente sabe uma informação, mas a gente não fala para o paciente porque ficou com vergonha. A gente não fala para o outro profissional, não discute com outro profissional porque, ai meu Deus, o que que ele vai achar que eu sou? Né? Não é assim. E eu acho que a gente tem que pensar que essa barreira precisa ser pulada, né? Ela tem que ser vencida, exatamente para que a gente consiga se inserir, né? E aí, quando a gente começa a ter o respeito desses outros profissionais, eu falo porque eu já contei em várias situações, né, que médicos depois falam assim, não, eu vou lá no podólogo, manda para a Gisele que ela resolve. E isso quando eu estava numa coordenação de uma escola, né, no curso de podologia, e o dono dessa escola era médico, dermatologista, né? Ah, não, vou resolver isso não. Fala com a Gisele que elas vão resolver. Fala lá com o pessoal da podologia, né? Então a gente começa a ter esse respeito. Se a gente quer tanto esse respeito, o primeiro entrave, eu acredito que é a gente ter essa segurança no falar, na realização do atendimento, porque o atendimento não é só condição prática. Não é só ir lá, cortar, lixar, aplicar o laser, não é só fazer uma reflexologia ou uma avaliação, qualquer que seja a atividade. A gente tem que entender aquele indivíduo como uma pessoa que tem uma história pregressa. E eu preciso coletar essa informação. Então a gente tem que aprender a estudar, né? E vai muito dessa condição. Ah, mas eu não quero estudar, não quero me aperfeiçoar. E aí eu não vou dizer que é só a área da saúde, não. Ainda mais a área da saúde. Mas qualquer área do conhecimento, a gente tem que se aperfeiçoar sempre. Não é para eu ser maior, melhor do que ninguém, mas é para eu conseguir levar uma informação com qualidade, com segurança e com eficácia. E aí, quando eu passo essa segurança para o meu paciente, essas barreiras, né, de não adesão à terapêutica vão diminuir, porque ele vai confiar naquilo que eu estou falando. Né? Se eu falar para o meu paciente assim, eu vou atender uma profissional prescritora, então eu estou falando de uma médica, na, acho que é segunda, na terça, né? E é um atendimento de podologia. E eu vou ter que saber o que que você está tomando. Olha, você tem que fazer isso assim, dessa forma, para que o tratamento
dê certo, independente de quem esteja ali como seu paciente. Você vai saber mais ou menos, se a minha linguagem vai ter que ser mais técnica ou menos técnica, a gente tem que usar de uma linguagem que o nosso paciente, o nosso cliente, ele entenda e ele consiga cumprir o regime, porque senão a gente não vai ter sucesso no quadro dele, né, de benefício. E aí eu falo, adiantaria eu fazer uma ortoplastia e falar assim, olha, usa ortoplastia, mas a pessoa só usa sandália. Ela vai ficar saindo. E aí eu não falo nada para ela. Vai adiantar? Aí ela vai largar esse trem, porque vai ficar saindo da região do dedo dela, por exemplo. Ela vai falar, não, esse troço só fica saindo, deixa ali. E aí não vai corrigir. Então, são pequenas coisas que fazem a diferença. É o detalhe. Sabe o que me chamou a atenção na sua apresentação? Você comentou sobre o lado emocional do, do paciente, dele às vezes não conseguir aderir ao tratamento por condições financeiras, né? E não saber, às vezes, que ele pode entrar em um programa de saúde e obter o medicamento, obter uma assistência. E como, como é obrigação, não seria obrigação, mas seria, acho que um dever do podólogo saber ir atrás, olha, no posto, onde o senhor mora, no posto tem esses benefícios, vão atrás. O que você pode estar dizendo para nós, né? Assim, que foi essa defesa que me chamou muita atenção, e hoje em dia, depois de tudo que nós passamos com o Covid, né? As perdas, isso impactou muito, porque as pessoas começaram, a obesidade surgir com mais frequência, por mau hábitos alimentares, a diabetes subiu muito, né? E aí você vê que tem um fundo emocional, porque a gente acaba se escondendo, né? Em algumas coisas e acaba acarretando, querendo ou não, vai acarretar no que a gente está falando, na saúde dos pés, que é onde leva a gente para tudo, qualquer lugar, é a nossa base, o nosso sustento. E vai refletir ali. Eu achei muito interessante. Eu, não, eu acho que, igual você falou, né? E a sua carinha bem diz, né? A gente dizer assim, é uma obrigação, é uma palavra muito forte, né? Mas se a gente for levar ao pé da letra, seria mesmo, né? Mas enfim. É, é importante que a gente saiba que o Sistema Único de Saúde tem programas, né? Tem listas de medicamentos que estão disponibilizadas no site do Ministério da Saúde, que mostram quais os medicamentos que são fornecidos para a população gratuitamente, né? Medicamentos, por exemplo, medicamentos para tratamento de hipertensão, diabetes, asma, contraceptivos, alguns antibióticos, medicamentos psicotrópicos. Existe uma lista de medicamentos que são fornecidas nas UBSs. É claro que aí eu não vou entrar no mérito se falta um medicamento ou outro. Isso aí é uma condição de gestão, né? Que a gente não foge do nosso controle. Mas sim, é possível, né? Até porque muitos pacientes muitas vezes não aderem à terapia farmacológica porque não têm realmente condição financeira. E quando a gente fala assim, eu não tenho uma condição financeira, é extremamente angustiante, sabe? Porque a gente acaba passando por situações que talvez a gente não sabe como agir. E eu falo isso porque eu já passei por situações como essa, já tive situações como com pacientes, né? Eu já tive uma paciente, por exemplo, que tinha verrugas plantares gigantes na região que que ela não conseguia andar direito. E eu me lembro que ela vinha de uma cidade que é em torno de Brasília, né? Já é Goiás, para Asa Sul, que é no centro da capital. Ela pegava ônibus e chegava lá com os pezinhos, com uma sandalinha, eu nunca esqueço, uma senhora já, com uma sandalinha bem de plástico, mas toda suja, a gente não tem problema, vem, né? Senta aqui. Aí às vezes ela não tinha, não adianta eu falava para ela comprar o óleo essencial para ela comprar, porque não ia ter condição. Ela chegava às vezes sem condições de ter tomado café da manhã. Quantas vezes os meus alunos iam lá e compravam suco de laranja e pão de queijo, sabe? Então a gente falar que existe que o governo tem medicamentos, são todos? Não, não são todos.
mas uma boa parte, principalmente para essas comorbidades, são fornecidos. Existe, e aqui não é uma questão política, eu estou falando de uma questão de saúde pública, né, de políticas públicas de saúde. Existe um programa chamado Programa Farmácia Popular, que também tem alguns medicamentos em gratuidade, outros medicamentos que há um desconto, né, para que o paciente também consiga aderir à terapêutica. Então, se ele consegue, por exemplo, ter controle da glicêmico, né? Se é um paciente diabético, consegue controlar a glicemia, vai diminuir o risco de lesão cutânea. Se diminui o risco de lesão cutânea, né? Os ferimentos que já têm uma dificuldade cicatricial, eu vou conseguir avaliar melhor, então eu vou ter menos risco de um perfurante plantar, por exemplo, né? E eu vou ter que monitorar, olha, tá bebendo água na quantidade correta, porque a pele do diabético está desidratada. Eu, podólogo, vou fazer o quê? Vou deixar desidratada? Não é só ir lá e passar um cosmético, gente. Né? Que tipo de ativo tem ali que vai aumentar o perfil de hidratação, de umectação, né? A gente tem vários mecanismos de hidratação cutânea, né? De oclusão, então a gente tem que avaliar para aquela necessidade. Né? Então, acho que é importante a gente orientar. E o processo de orientação, ele não custa 2 minutos durante o seu atendimento você conversar com o seu paciente sobre isso. Eu acho que o podólogo pode ir até um posto de saúde e perguntar, né, quais os benefícios que vocês têm, né, que saber ali, para você poder, eu mesma falei para acho que 2 ou 3 pacientes no meio da conversa, eu falei assim, você pega esse remédio no posto, você pega na farmácia de alto custo, ela, como é que funciona? Olha, você precisa pedir isso, aquilo. Então, assim, tem um atendimento diferenciado e personalizado, né? O paciente se sente abraçado, se sente querido, não se sente que você só não se sente tipo assim, ele só vai e tá olhando pro meu pé e quer cortar a unha, raspar calo, sei lá o quê, oferecer laser. Não, vai além disso. Então, acho que a informação ali é essencial, E né? aí eu volto a dizer que é onde a gente tem que ser menos passivo, ficar à espera da informação pronta, mas nós temos que ter uma profissão que seja mais proativa. Igual você falou assim, mas eu posso de repente tirar 1 hora do meu dia e ir na UBS próxima da minha casa e perguntar assim, quais são as listas de medicamentos que vocês têm? Ou aonde eu olho, né? Que parte do site? Quais são os medicamentos presentes na farmácia popular? E aí eu não estou falando só de medicamentos para hipertensão e diabetes, não. Tem várias comorbidades que são tratáveis, né? E a gente pode auxiliar. Isso é fazer também educação em saúde, o processo de orientação. Não quer dizer que eu vou estar lá prescrevendo, não quer dizer que eu vou estar lá falando, toma isso, suspende isso, ajusta isso. Não, eu tenho que saber fazer relatórios bem embasados cientificamente, para que o profissional prescritor faça os devidos ajustes. Né? E você mostrando a partir de conhecimento baseado em evidência. A gente não trabalha sem evidência científica, né? De achar que é bom. O achismo, a maior parte deles é errado, né? E aí eu falo, quando a gente pensa assim, eu acho que é isso, desconfie, porque existe uma probabilidade de estar errado. Né? Então, é baseado numa evidência que a gente vai conseguir avançar e andar e promover saúde. Existem desafios? Muitos. O primeiro é a gente mudar, não quer dizer que Gisele tá falando que eu tenho que mudar, que eu não posso deixar. Não, é virar a nossa chave e conscientizar do papel que a gente tem que fazer enquanto educador de saúde. Essa é a grande questão. E, Gi, me diz uma coisa aqui, doutora Gisele. Como podemos fortalecer a parceria do farmacêutico junto com a podologia? Primeiro, procure ser farmacêutica, né? Aquela drogaria que está perto da sua casa, que normalmente a gente vai lá na drogaria, né? Muitas vezes é atendido por um que a gente chama de balconista, um atendente, enfim. Né? Quem é o farmacêutico? Olha, eu gostaria de estabelecer contato.
porque de repente eu posso encaminhar o paciente, e aí ele vai te encaminha também quando ele vê que é uma alteração que pode estar acontecendo no membro inferior, né? Esse estreitamento de laços profissionais e começar a trabalhar junto de uma equipe, né? E começar, não quer dizer que trabalhar numa equipe multiprofissional vocês tenham que estar todos no mesmo espaço, sabe? Mas conseguir discutir informações, né? O profissional farmacêutico estuda por tantos anos o medicamento e não quer dizer apenas isso, né? O podólogo estuda também membros inferiores, não quer dizer que estude só isso, mas discutir o quadro para benefício de alguém, né? Então, o farmacêutico, por exemplo, ele tem uma facilidade muito grande de verificar interações medicamentosas. E a gente sabe, olha, o meu paciente está usando esse medicamento, eu fui estudar, eu vi isso. É possível de acontecer? Isso é, mas aí eu vou ter que fazer o quê? Querer fazer. Então a gente consegue estabelecer relações, sim, e eu acho que é importante, até porque o farmacêutico pode fazer a consulta farmacêutica e contribuir com a consulta de podologia e vice-versa, dentro desse contexto, né? E a junção dos dois vai permitir uma melhora da saúde global desse paciente. É isso que a gente tem que começar a pensar. A gente não pode mais ser o profissional só, né? E eu ouço muitas vezes, muitos profissionais falam assim, porque eu sou de mocho. Ok, isso não é feio para ninguém. Mas não é porque você está ali dentro do ambiente clínico, do atendendo, que você vai deixar de fazer processo de educação em saúde, que você vai deixar de prestar cuidado, de vai fazer informação, né? Então a gente tem que começar a pensar com um olhar um pouco mais ampliado, se abrir a novas experiências, a novos contatos, a novas possibilidades, pensando que você está trazendo, né, uma relação de eficácia e efetividade para esse paciente, né, que muitas vezes a gente acha que tudo é sinônimo, mas não é. Eu creio que também, creio, né, eu tenho certeza, porque depois que eu fiz o seu curso, né, a mente, o olhar se abriu. Se o podólogo, ele estudar, né, por atrás deste conhecimento dos medicamentos, das interações, para que ele serve, né, quais as alterações que esses medicamentos dão ali, podem, né, apresentar nos pés, no membro. Ele acho que tem mais, não me faltou a palavra agora, não é argumento, mas ele vai saber mais conversar com o seu farmacêutico para poder. Porque senão chega lá e fala assim, eu quero fazer uma parceria. O farmacêutico vai achar assim, então indica para cá e tá tudo certo que eu vou estar vendendo o medicamento, mas a ideia não é essa, não é vender, não é indicar para poder fazer a pessoa consumir o medicamento, porque o paciente também tem que entender isso. Ela tá me mandando para lá porque ou deu ruim ou ela não sabe, né, do que está acontecendo. Não, se o podólogo estudar, for atrás de conhecimento, ele tem a confiança do paciente e ao mesmo tempo tem ali o farmacêutico dialogar com ele e para os dois chegarem num tratamento mais assertivo. Exatamente. E isso não é válido só para o farmacêutico, não. Né? Eu vejo, por exemplo, eu falo para pacientes, e isso acontece muito, paciente que é diabético, você fala, você está comendo doce? Não! Aí ele fala assim, eu não como doce, não. E como é que tá o pão, macarrão, arroz? Tudo vai virar carboidrato, né? É carboidrato, vai virar açúcar. Sendo uma linguagem bem simplória. Aí você fala assim, olha, mas o senhor tem que reduzir. Aí ele fala assim, mas você nem é nutricionista. Não, mas eu tô te fazendo uma orientação e posso te encaminhar para o nutricionista. Né? Fazer um relatório que o paciente tem esse recordatório alimentar, e aí que é importante. Mas precisa fazer atividade física para aumentar o ganho de massa, né? Hipertrofia muscular. Eu não vou fazer planos de educação física lá, porque eu nem sei. Tem que ser um educador físico. Mas eu consigo, quanto podólogo, conversar com o educador físico, olha, eu vou te mandar um paciente que está com essa característica, por exemplo, está com diminuição da circunferência da panturrilha, né, na região dos gastrocnêmios,
Obrigada, Caio. Olha, tá vendo Ai, essa mãe? cara. Igual a Boa minha mãe, noite, é só a família filho. presente. E aí, eu posso falar, né? E aí eu vou falar com o fisioterapeuta porque eu preciso de uma manipulação que não necessariamente o podólogo pode só ser que ele não saiba, né? Uma parte de ortopedia, né? Então, e aí a parte medicamentosa com o próprio farmacêutico, a gente tem um universo que a gente pode estar inserido, né? Em 2 minutos eu falei, quantos profissionais? Então a gente tem que buscar isso. Falar que é difícil, todo mundo vai falar. Porque a gente espera que caia do céu e não cai, sabe? Se eu não agir, se eu não fizer algo, as coisas não vão mudar. Como é que eu quero que uma profissão avance? Como é que eu quero que as minhas consultas mudem se eu continuo tendo os mesmos hábitos? Como é que eu quero que a podologia esteja, por exemplo, inserida no SUS, que os meus alunos estudem mais, que os meus alunos leiam mais artigos, que os meus alunos tenham mais segurança com relação aos seus atendimentos? Não é só chegar lá e fazer uma podoprofilaxia, fazer uma plantigrafia, fazer uma análise postural. Não é só isso. Existe uma série de informações que eu preciso coletar. Por que eu cheguei à informação de que eu preciso fazer uma avaliação usando o baropodômetro com o meu paciente? Porque eu conversei com ele antes, porque eu analisei, porque eu avaliei, né? Então isso a gente precisa pensar um pouquinho mais a respeito. Então, Estudar, né? Conhecimento é ler, ler, ler e ir atrás para poder você abrir a sua visão e não ficar mais, como você disse, o que você tem 10 anos que eu me formei, usar as mesmas estratégias, ter o mesmo olhar, o mesmo posicionamento do que eu tive lá atrás, quando eu me formei na podologia, né? Muda-se tudo, não tem como ficar do mesmo jeito. não tem como. E isso é muito, muito complicado, né? A gente fala assim, eu quero uma profissão regulamentada. Mas como eu tenho. Beleza, a gente luta muito por isso, né? Por uma profissão regulamentada, que a gente vai estar inserido, que a gente vai ser. A gente sonha muito, é verdade. Mas a gente age em muitos momentos. Mas como vai ser o meu comportamento enquanto profissional? Será que vai ser aquele mesmo comportamento de simplesmente ir lá, sentar, cortar, lixar, hidratar e mandar embora? Ah, não, vamos botar agora um ILIB, vamos botar agora um laser, vamos botar agora um óleo essencial. Não é só isso, né? A gente precisa começar a entender que quando a gente fala assim, é necessário fazer uma sistematização, uma avaliação, um atendimento desse paciente, eu preciso olhar de forma global. Eu tenho que olhar de forma, que a gente fala muito, né, de cuidado integrativo, de cuidado geral desse paciente, né? Então é extremamente importante isso, porque senão a gente vai continuar, desculpe a expressão, correndo atrás do próprio rabo. Verdade. Olha, gente, se deixar aqui a gente vai. Tem muito assunto. Hoje, para quem está começando agora, né, e tá em. Porque a gente está chegando, tem muita. O que eu percebi e percebo nas redes sociais, tem muitos podólogos novos começando agora, né? O que você passa para eles de informação, já entrando, que o nosso tema é saúde dos pés, mas a farmacologia está aí, né? O curso está aí, está aberto. O porquê que já, assim, que eu acho que a gente, às vezes tem podólogos que chegam para mim e falam assim, Helena, eu queria fazer tal curso, o que eu faço? Acho que eu devo fazer? E qual tem cursos que a gente não pode fugir. Tem cursos que tem conhecimentos, vamos dar a minha expressão, que a gente tem que adquirir. Não dá para deixar assim, eu vou adquirir, vai o ano que vem, ou eu vou lá o mês que vem. Não, tem conhecimentos que precisam ser adquiridos para ontem. E por quê? A farmacologia tem que estar. Depois que eu fiz o curso com você, volto a dizer, muito mudou, né? A minha visão, a minha percepção. E
E é para tudo. Então, assim, às vezes quando eu falei para vocês, no meio de uma conversa num consultório, eu estou ouvindo e gente falando e remete para assim, opa, peraí, né? Então, esse é um dos cursos que eu digo que deveria a gente ter ênfase. Mas por que tem que ter ênfase? Primeiro, igual você falou, às vezes você tá, eu não vou nem falar no consultório, na fila do supermercado. Se você falar assim, você tem alguém falando de medicamento, tem alguém falando de doença, e aí vai remeter ao uso de algum. Ah, porque eu tomei isso, porque fulano tomou aquilo, e aí começa a conversa na fila para passar as compras no caixa. Porque você está num ambiente de saúde e faz falar de medicamento. Porque as pessoas se automedicam. Deveriam. E aí eu boto aspas. Sim ou não, dependendo do conhecimento acerca dessas substâncias, né? Fazer uma automedicação responsável, né? E por que que eu acho que em muitas situações, eu brinco que se a gente volta a dizer, né? Não tem como parar de se aperfeiçoar, de estudar, porque a gente precisa o tempo todo de uma série de novos conhecimentos. Eu me recordo, só usando, fazendo um parênteses, lá em 2011, quando eu fiz o meu primeiro curso, né? Dei o meu primeiro curso de laser, gente. Olha, 2011. Nós estamos em 2025, né? Não podemos falar de idade aqui. E aí, é, aqui, ninguém falava muito de laser na região centro-oeste. Eu falei, gente, mas como que não fala? É tão interessante. E aí falar de diferentes cromóforos, né? Que vocês falam só de fotossensibilizadores e para mim é um universo um pouco maior, né? Que não se resume só a luzinha vermelha. Mas enfim, isso é conversa para outro dia. E aí eu via. E aí hoje já tem um monte de gente que já conhece sobre isso. Aí eu lembro que depois eu fui falar de curativos e coberturas, rodei o Brasil inteiro falando disso. Hoje tem outras pessoas que falam isso também. E não quer dizer que eu sou, ai, porque começou. Não. Acho que a gente tem que democratizar o processo de educação, né? E a gente tem que buscar aquilo que é importante para a gente no nosso atendimento. Ah, eu quero. E qual é o meu nicho? Né? E aí a gente pode pensar até em empreendedorismo nessa condição. Qual é o nicho que eu trabalho? Eu trabalho com mais pacientes idosos, eu tenho que entender da característica do idoso, da característica cutânea, que são idosos que fazem, que a gente chama de polifarmacoterapia, né? Usam pelo menos 5 medicamentos, o que é muito comum, que o peso vai interferir nessa dosagem, que vai interferir na marcha, que vai interferir no universo de coisas. Ah, não, mas eu trabalho com pacientes que são de pediatria e neonatologia, né? E bebês e crianças. Eu tenho características cinéticas, que a gente chama de farmacocinéticas diferentes, que também vão modificar, né, maturação hepática, se aquela dose daquele medicamento, se ele pode usar ou não, né, pensando num óleo essencial, será que ele pode usar? Fica a pergunta e aí vale a proatividade de me responderem depois que, né, sobre isso. E aí, da mesma forma, um adulto que tem comorbidades ou não tem, eu tenho que avaliar. E eu falo que todo mundo já se automedicou, todo mundo já buscou aquela receitinha caseira que pode ser bombástica, né? Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Então, não é porque é um curso que eu dou aula, mas a gente tem que saber aonde a gente está buscando a informação, como essa informação ela está sendo avaliada. Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, tudo pode, né? E eu sempre falo isso para os meus alunos, principalmente quando eu dou aula de fitoterapia, plantas medicinais, quando eu dou aula de uma disciplina na farmácia chamada farmacognosia, né? Que estuda um universo fitoquímico. Eu sempre uso uma máxima, não é porque é natural que não faz mal. E muitas pessoas falam assim, ah, não, eu vou fazer um extrato, vou usar um óleo essencial, eu vou usar aquilo, porque não vai fazer mal, é da planta. Pelo amor de Deus, gente. Né? A gente tem uma série de vegetais que são extremamente, não vou chamar de perigosos, mas que eles têm muitas interações medicamentosas com outras substâncias. E a gente, enquanto farmacêutico, enquanto podólogo, enquanto biomédico, enquanto nutricionista, médico, enfermeiro, enfim, a gente tem que procurar saber. E muitas vezes ele não fala, o médico fala assim, você está usando algum medicamento? Aí ele fala assim, não, porque ele vai pensar no medicamento que está lá na caixinha. Mas ele não. Ah, você está usando algum remedinho, algum chazinho? Você tem que ir lá explicitar. Se usa algum chá, o senhor usa alguma coisa que alguém indicou para o senhor?
né? A gente vê as receitas mais loucas por aí, que a gente vê na internet, que não fazem muito sentido, que não tem base, né, uma base científica segura. E aí as pessoas usam, né? Então, é importante também conhecer sobre isso para que a gente, volto a dizer, né, consiga orientar a população de uma forma mais adequada, com menos chance de erros. Não quer dizer que a gente não vai errar nunca, não é isso, porque todo mundo é passível de erro, mas que esse erro ele seja uma fatalidade, né? Que seja algo assim, não frequente, como a gente muitas vezes vê por aí. E por conta do. Por que eu, né, fui tudo nessa. Falando dos medicamentos, a farmacologia? Porque eu comecei a perceber que com os medicamentos, e aí você vai ver os efeitos colaterais da fraqueza muscular, da edema, né, problema ali de um vermelho, pode ser por conta de uma dermatite, por conta de algum remédio, de alguma interação. Então, assim, quando a gente fala, né, da saúde dos pés, e às vezes não olhar tão só na estética, que aí o pessoal vem e fala assim, minha unha tá grande, ou quero tirar essa micose, né, e aí não é isso, vai muito mais além disso, né? Anteontem, acho que atendi um paciente e a esposa dele já tinha falado para mim que eu falei, toma algum medicamento? Ela falou assim, só de pressão. E aí na ficha ele preencheu tudo e eu perguntei assim para ele, é, cadê o seu remédio aqui, né? O senhor toma um remédio? Ele falou assim, só de pressão. Eu falei, não, mas o senhor coloque aí qual é o nome do remédio que o senhor toma, quantas vezes o senhor toma ele. Ele precisa entender o que está acontecendo, o porquê que você está tomando, se está tendo, pode dar algum problema aqui nos seus pés, tendo alguma reação, e eu não puder nem fazer nenhum atendimento. E ele falou assim, nossa, eu fui em uma outra podóloga e ela não me perguntou nada disso. Aí eu falei assim, aqui é diferente. E aí, Porque eu demorei para poder, eu só não fui abrindo, né? Já fui jogando, embolhando, limpando. Não, eu olhei, eu peguei, perguntei, ele terminou de preencher a ficha, eu fui olhar e aí eu falei assim, opa, peraí, eu já tinha colhido algumas informações lá atrás e não está aqui. Por que que não está aqui, né? Então, antes de eu ali abrir o envelope na frente dele, começar ali o atendimento, é, então, assim, as pessoas têm que entender que a saúde dos pés não é apenas estética, vai além disso. a gente não fala tanto que nós somos profissionais de saúde, então a gente tem que se portar como tal, né? Aí eu vou brincar assim, por mais Elaines nos atendimentos de podologia, né, gente? É de avaliar, né? Então, qual é o medicamento? Não é por. E eu sempre uso essa máxima, gente, dentro da minha sala de aula. O óbvio precisa ser dito. Outra situação que eu sempre falo, não é porque todo mundo faz errado e acha que o errado é certo que você tem que fazer. Né? Então, se eu sei que os medicamentos podem provocar reações adversas medicamentosas, podem provocar interações, podem modificar a estrutura cutânea, podem provocar modificações nos anexos, e a gente vai pensar principalmente na questão das unhas, né? Pensando em podologia. Como é que eu não vou saber do medicamento? Se eu tenho, por exemplo, medicamentos que vão interferir diretamente na função renal, que vão dar edema no membro inferior, que vão, portanto, vai ficar edemaciado, vai ficar inchado, vai ter aumento do líquido intersticial, ele não vai conseguir comprar um sapato adequado. Ele fala, não, porque o meu sapato. Aí ele vai é diabético, o sapato gera atrito, aí fere. Olha a bala de gato, a confusão que vira só porque aquele paciente usa de forma crônica e indiscriminada. Eu vou botar a culpa no paciente, tá, gente? Um medicamento analgésico porque ele não quer mais ter dor na coluna. E aí ele viu que aquela dor passou com aquele medicamento, ele vai continuar usando para todo sempre. E aí ele chega para você e você vê isso. Né? Então a gente tem que pensar dentro desse contexto também, né? Então isso é importante. Não dá pra gente fugir dessa informação. Mas eu não sei para que serve o medicamento, porque eu nunca ouvi falar na vida. Eu não sei tudo, eu não vou saber tudo, eu não tenho a pretensão de saber tudo. Mas eu tenho que saber aonde procurar, eu tenho que estudar. E aí lá numa consulta
posterior, quando ele vier outra vez, eu vou conversar. Olha, sabe aquele dia que o Senhor me falou que a gente observou essa característica? Contar para o paciente o que você está vendo. Se a pele está desidratada, se está descamando, se está com perda do viço, né, do brilho, do tônus muscular. Será que é medicamento? Não sei, porque eu não sei o que ele toma. A gente está pensando numa situação hipotética aqui. Olha, eu olhei, eu estudei o seu caso e conversar com ele. Ele vai falar assim: puxa vida, que coisa bacana. Eu fui naquela podóloga e ela disse que aquele medicamento pode causar isso. Então, ela me disse que era para eu fazer o quê? Que era para aumentar mais a ingesta de água, que era para eu melhorar a minha hidratação, que eu era para secar o meu pé adequadamente. Enfim, uma série de orientações que a gente pode tá fazendo e que às vezes passa de uma forma relapse. Percebida, né? E às vezes uma simples, que não é simples, orientação vai estar ali salvando os pés, a vida às vezes, né? Porque se um diabético, ele previne ali uma frieira que vira uma lesão rápida, né? Você está salvando a vida dele. Não é, você não está dando uma simples orientação para ele secar os pés. Enquanto o podólogo não perceber isso, que é as orientações que ele leva para o seu paciente, que ele passou algum tempo ali estudando, indo atrás de conhecimento, investindo, né, em cursos que qualificam ele para o seu atendimento, e entender que ele vai salvar uma vida porque ele foi ler, ele se capacitou, ele investiu nele para poder dizer, olha, vai atrás de uma palmilha, vai atrás desse remédio que causa isso, seca o pé, passa tal creme, né? Orientar, a orientação. Exatamente, é onde eu falo. Aí a gente evita o que a gente chama de agravo, né? A piora do quadro do paciente, e aí você falou, né, de uma lesão interdigital. Aí vai num paciente diabético, abre, vira uma ferida, e aí essa ferida aumenta de tamanho, aumenta né, de profundidade, enfim, aí gera custo, né? Aí a gente fala assim, ai, a Gisele está sendo dramática. Não, eu tenho que pensar na pior das hipóteses, que lá na frente, se isso não for resolvido, pode gerar uma amputação, e uma amputação é caríssima. Ah, mas o Sistema Único de Saúde é gratuito. Não, não é. Você paga impostos. Eu posso não ser usuária direta do sistema, mas eu pago imposto se alguém usa. E aí é prejuízo para né? Porque aí vai ter que fazer uma prótese, quando consegue fazer uma prótese. Então, é um universo de coisa que poderia ser resolvido se eu tivesse contribuído no processo de cuidado, de falar, olha, seque os pés, faz higienização dos pés, seque o espaço entre os dedos, né, espaço interdigital, não deixe umidade, quando passar o creminho lá que você quer, não deixa acumulado naquela região porque o tecido vai macerar, e aí pode abrir, né? Porque tem gente que fala, e isso infelizmente eu já vi algumas vezes. Não, passa lá e tá com papel filme enrolado, dorme com aquilo, põe uma meia e não sei. E gente, uai, tem de tudo, né? E aqui eu nem vou falar se tá certo, se tá errado, porque, né, não começar a me falar assim, a Gisele é bruta. Não, não. Hoje eu quero ser mais tranquila. Mas, entende? A gente tem que dizer, olha, não pode ser dessa forma. Já vi profissionais falarem assim, ah, você não dá conta de secar seu pé quando o paciente é idoso, tá com um secador de cabelo lá, porque vai secar. E aí o paciente é diabético, obeso, hipertenso, e aí ele não tem uma neuropatia, diminui a sensibilidade, aí queima. Aí você faz o quê? Quem é que responde? Aí o podólogo vai sair correndo, fala assim, não, não falei nada disso não. Aí fica aquela luta, né? De quem é a última palavra, quem está certo, quem está errado. De algo que se a gente tivesse cuidar, o processo de cuidado, não quer dizer que eu estou ali bajulando o meu paciente, não, porque eu mesma não faço isso, já cansei de demitir paciente. Ai, que horror, Gisele. Se eu estou vendo que o meu paciente está me dando muito mais prejuízo no sentido de, não é só ir lá passar a conta do cartão de crédito, eu não estou vendo
resultado, eu não estou avançando, ele não me obedece, no sentido de não trabalha junto comigo, porque é uma via de mão dupla. A gente faz 20% dentro de um consultório, 80% ele vai fazer na casa dele. E aí não dá certo, ah, você que é ruim. Aí ele vai mudar de podólogo, vai falar assim, eu tava lá com a Gisele, você tava ver. Coisa horrível, não adiantou nada. E aí você é tido por ruim. Né? Então, é sempre ter clareza e trazer as informações para esse paciente de uma forma que ele entenda e mostrando a real necessidade disso. Seja de medicamento, seja de alimentação, seja de postura, seja de dormir direito, enfim, seja de processo de higiene. Né? Porque tem gente que quer usar a mesma meia a semana inteira. Ai, Gisele, que horror. Que horror nada, isso acontece. Não tô falando nenhuma coisa assim que, meu Deus, a gente nunca tenha visto. Né? Ou deixa aquela meia lá dentro da chuteira do futebol, embaixo da cama. E aí no mesmo final de semana pega. A gente não sabe também as condições reais do paciente. Às vezes ele já juntou aquele dinheirinho só para resolver aquele problema porque ele não aguentava mais. Então, assim, instrui. Só tem uma meia? Dá uma lavada no banheiro rapidinho, até amanhã no dia seguinte para você colocar, ela vai estar seca, né? E, sabe, orientar ele, olha, né, tenta, enfim, tem que dar a orientação devida para o seu paciente. Gi, eu gostaria que você convidasse, né, o pessoal para fazer os seus podólogos aí, fazer o podólogo farmacêutico. Acho que o seu curso está tão rico de informação e tem bastante conteúdo que não fica só no podólogo. Eu acho que outros profissionais podem aí estar adquirindo o seu curso, estar ali fazendo uma imersão, né, na farmacologia da podologia. Antes de mais nada, a Gi faz o curso, eu faço parte da equipe da Gi, quem tiver interesse, né, pode me chamar, e a gente fala mais sobre o curso. Ah, não, foi um desafio começar a falar de medicamento para podólogos, numa linguagem que o podólogo entenda, trazendo, né, uma correlação com a área de atuação. Acho que essa é a grande sacada, né? Porque por mais que eu fale de conceitos, de um monte de medicamento, o objetivo é sempre trazer informação útil, né? Para que o podólogo ele seja capaz de avaliar e entender, olha, quando é que é uma hipertensão, dependendo da idade, quando que o IMC dele está adequado, né? Dependendo da idade, por que que aquele paciente usa esse medicamento, o que que eu posso visualizar na, na estrutura da pele, na alteração das unhas, o que que isso vai, né? E começar a observar esse indivíduo de uma forma globalizada, né? Porque a gente às vezes fala, vê por aí, né? Muita gente falando assim, ah, mas o que é farmacologia? É via de administração, e às vezes um material que nem é nosso. Né? E aí a gente tem que ter muito cuidado com tudo aquilo que a gente ouve. E eu não estou dizendo aqui para ninguém acreditar em mim, não. Eu estou dizendo para você ir lá, ver, fazer e começar a ter o desenvolvimento de algo que eu sempre acho extremamente importante. É o desenvolvimento de um pensamento crítico, de um pensamento reflexivo diante da informação que me é dada, né? Então a gente tem que começar a pensar. Por exemplo, não tem por que eu pingar de pirona numa lesão que tem um granuloma. Não tem por que eu dizer que o natural não faz mal e que eu posso usar a revelia. Um medicamento não tem porquê ele ser usado, por exemplo, para o trato gástrico e eu dizer que vai ser a mesma situação lá no pé. Não tem porquê aquele chazinho que a minha avó fazia lá, eu pingar na unha que vai controlar a infecção, porque o fármaco tem a plantinha tem atividade antimicrobiana. Então tudo isso precisa ser pensado, né? Tudo isso precisa ser avaliado. Não dá pra gente simplesmente sair coletando tudo. E o meu convite é para que você aprenda a. Talvez seja feia essa palavra, aprender a pensar, mas é aprender a refletir. E aí usar essa reflexão na sua vida prática, nos seus atendimentos com seus pacientes, buscando trazer informação que
segurança, baseada em evidências, para que o paciente confie ainda mais em você e com isso você tenha decisões dentro do universo que você tem dentro da podologia para atender e cuidar, aquelas que são mais assertivas e que vão trazer mais benefícios para ele no menor espaço de tempo. Perfeito. Muito obrigada. Deus te abençoe. Esperamos todos vocês aí para o curso de farmacologia na podologia. Quem tiver interesse, me chama, manda um direct que eu passo todas as informações para vocês para entrarem no curso de farmacologia. Eu que agradeço, a gente se vê por aí. Qualquer coisa, chamem a gente que a gente tenta ajudar. Beijo de fica com Deus. Beijo, tchau, tchau.